Como nós tínhamos feito na última quarta-feira, eu tinha até lido aqui a comunicação, para as pessoas não esquecerem, né, que nós fizemos assim, falamos que nessa quarta-feira, que foi a passada, nós íamos fazer online, né, pelo nosso Facebook, nós íamos fazer uma conversa sobre o Centro Cultural Paradisíaco, CCP, né, com 3 integrantes, os 3 integrantes continuam aqui, né, nem saíram nem nada, né, o cara que veio quarta-feira. Não, que isso, brinquei carnaval. E a oportunidade que nós estamos querendo fazer é o seguinte, é aprofundar o conhecimento que nós temos sobre o CCP. Né? A respeito de quê? De uma abertura que envolve dar um panorama do que é o CCP e falar sobre o espaço, que é um espaço, tem um espaço físico e tem um espaço virtual. Né? Que sustenta isso aí, no fundo, para a gente promover atividades culturais. Né? Essas atividades culturais, elas estão restritas a gente subsidiar ela através de uma doutrina que foram os ensinamentos, que são os ensinamentos e a sistematização, foi o que nós fizemos na última vez, na quarta-feira. E hoje nós vamos falar sobre o ativismo desse CCP, né? E a missão é exatamente a de contribuir para a construção do paraíso terrestre. Então, no fundo, falar sobre o CCP é falar sobre 3 coisas. Né? Falar sobre essa abertura, falar sobre a doutrina e falar sobre o ativismo. Nós estamos começando pela doutrina, deveria ser feito primeiro a questão da abertura, falar sobre o panorama do espaço. Nós começamos pela doutrina diante da obra, né, que nós mostramos e tal, e hoje vamos falar sobre o ativismo. O conhecimento do CCP, ele pode ser visto através desse manual. Está escrito lá, Manual de Conhecimento, quer dizer, do CCP, está lá, Centro Cultural Paradisíaco. Aqui retrataria tudo. O que nós estamos querendo fazer com a palavra aprofundar é concretizar esse manual. Se a gente falar que existe uma obra fulana de tal, a gente vai mostrar a obra fulana de tal que está aqui. É mais ou menos isso que a gente vai fazer, de chamar aprofundar, concretizar, mas também não é só mostrar a obra. Se alguém perguntar sobre alguma coisa, a gente poder falar mais do que pode constando aqui, que conste aqui. Né? A questão da abertura, eu falei que é o panorama do espaço, a questão da doutrina. A doutrina nada mais é do que a teoria, o ativismo é a prática. Então, sobre a doutrina, nós já mostramos que esses aqui são os ensinamentos mestranços, que vai até lá embaixo. Né? A sistematização, a gente está mostrando que, por enquanto, são esses 6 aqui, 7, né? Mas são 18 ao todo. É claro que eu já falei que isso aí existe, a coisa feita antiga, tem até os vídeos antigos, só que nós estamos fazendo tudo novo. Né? Então, isso aqui é a parte da doutrina. A parte do ativismo, nós vamos começar, como eu falei para vocês, aquela primeira prateleira eu tinha falado que ainda consta os ensinamentos, são vivos ensinamentos, né? Que tem editoriado, né? Foi feito com edição e tal. E que depois nós vamos falar sobre o ativismo varrendo essa segunda prateleira, essa terceira, e mais essa parte aqui, né? E tem mais uns negocinhos aqui para isso. Isso aqui seria o ativismo, e lá dentro, eu falei que lá nós estamos na parte de vídeos, de áudio, né? Então. Bom, então vamos falar agora sobre... Você da outra vez não mostrou lá dentro. Não mostrar. Não. Tá podendo mostrar? Não sei, deixa eu lá ver. Não tem nada bagunçado na minha casa, não. Só aquele vaso. Bom. Não, vamos começar. Vamos começar. Primeiro que a gente precisa falar na hora que tem toda uma ordem. Olha só.
O que é o ativismo do CCP? É a sua vivência, nossa vivência, da fusão da filosofia religiosa com a vida prática. Então você pensa assim, o que ele está chamando nosso ativismo? Nosso ativismo é a vivência que a gente tem em relacionar duas coisas: a filosofia religiosa com a vida prática. Em termos de quê? Seria em termos das publicações, dos eventos e da filmoteca. Tá certo? Publicações pode ser em termos de livros, como está ali em cima, mas pode ser em termos de vídeos, em termos de áudio. Né? Bom, eventos a gente vai falar sobre eles. Um deles é aquele que a gente faz lá, na Bíblia do século XXI, esse curso. Tá? A gente vai falar em detalhes. Agora, então, a pergunta seria o seguinte: o que é essa filosofia religiosa? O que é que essa vida prática é? Porque aí as pessoas se enganam muito. Já tivemos um debate no curso, eu tive que explicar isso direitinho. Vamos lá primeiro. O que é filosofia religiosa? É um tipo de conhecimento intelectual. Não é nada popular, vulgar, senso comum, não tem nada a ver com isso. É um tipo de conhecimento intelectual que ocupa o lugar entre os conhecimentos. Já que ele é uma filosofia religiosa, ele ocupa o lugar entre os conhecimentos de que tipo? O religioso e o filosófico. A filosofia religiosa está aqui no meio. Enquanto quando você fala assim, qual é o espírito da filosofia religiosa? É a religião. Qual é a matéria da filosofia religiosa? É a filosofia. Tá? Então, quando a gente fala assim na prática, você tem que ficar já desconfiado que concretizar a filosofia religiosa é entrar no mundo filosófico. Não é entrar no bate-boca lá de baixo, não é isso não. Bom, a ordem do mais espiritual para o mais abstrato, quer dizer, a ordem do mais espiritual, mais abstrato, mais generalizado, para ir para o mais material, mais concreto, particularizado. Dois tipos de conhecimentos é o seguinte, vou botar na ordem, seria religioso, o mais abstrato, mais generalizado. Entendeu? Depois você vem para o mundo filosófico religioso, depois você vem para o mundo filosófico, depois você vai para o mundo científico, depois você vai para o mundo técnico, depois você vai para o mundo empírico, que é o sensorial sensível, lá embaixo. Então, às vezes é uma tendência a pessoa achar que vida prática é você estar lá no empírico sensorial, não é nada disso. Né? Quer dizer, exige muito mais da pessoa. Uma pessoa que quer fazer parte do nosso grupo, você está num nível de abstração, de espiritualização muito maior. Né? Para simplificar, não foi posto todos os tipos de conhecimento. Da maneira que eu falei assim, por exemplo, eu não falei do ultra-religião, do religioso, não falei do artístico, não falei do educativo, não falei do mítico, não falei nada disso. Mas existe, vamos fazer isso aqui. Bom, para o CCP, o Centro Cultural Paradisíaco, o que é filosofia religiosa? Existe um monte de filosofia religiosa, cristã, né? Essas todas são filosofia religiosa, a nossa é de mexer. Então ficou claro que quando a gente fala que o nosso ativismo é filosofia religiosa, essa fusão dessa filosofia religiosa é de mexução. Com a vida prática, agora eu vou explicar o que essa vida prática é. Vida prática não é algo absoluto. Porque a gente pode olhar assim, falar a palavra vida prática, todo mundo sabe o que quer dizer. Não, nada disso. Ela não é absoluta, ela depende da pessoa com quem você está conversando. A de uma doméstica, de um trabalhador não intelectual ou de um crente fanático, quer dizer outras coisas que não é a nossa. Assim. Quer dizer, por exemplo, a de uma doméstica, na vida diária, cotidiana, costumeira, por exemplo, na família, arrumar a cama, lavar, secar, guardar a louça. No trabalho, o que é? Muitas vezes é realizar um labor braçal, né? Ou então burocrático. Na fé, o que é? Às vezes é dedicar simplesmente preocupado com a existência depois da morte. Eu estou dizendo assim o que é vida prática.
A prática depende dessas pessoas. Então você vê, o cara está lá. Não, mas você está falando de uma coisa que não é na vida prática. Então agora tem que lavar essa vida prática. Entendeu? Então, quer dizer, a gente está trabalhando numa coisa mais espiritualizada, a nossa materialidade, a nossa vida prática é uma coisa desse nível, não é daquele nível lá embaixo. Bom, para o CCP, vida prática é que é isso. Olha só o que é. Às vezes, que é a coisa, por exemplo, que o Lula detesta: estudar, aprender, conhecer, ensinar, aplicar, agir, falar, palestrar e orar em termos de atividade, publicações, eventos, focados no apoio principal, no nosso caso, o objetivo do Centro Cultural Paradisíaco, que é o da filosofia da cultura da nova era. Então, ficou bem claro que isso é bom a gente falar logo assim, porque nós estamos querendo fazer a filosofia religiosa no CCP aplicar na vida prática, mas não é aquilo que o pessoal fica pensando. Que era aquilo, muitas vezes, do grupo que ficava querendo cobrar. Eu falei, cara, sai para lá, não estou nada interessado nisso não. Numa primeira materialização, concretização, particularização, o pôr em prática a filosofia religiosa é o quê? É a filosofia. Então é ali que você vai conversar com as pessoas sobre a visão de mundo. Entendeu? Você tem que mostrar qual é a tua visão de mundo. O cara não tem visão de mundo, ela tem uma visão materialista, não sei o quê. Então você tem que cair nesse mundo e você dizer qual é a sua. É o que está fazendo com a Márcia agora. Está falando da medicina, não sei o quê, eu estou falando o que é se curar, o que é não sei o quê. Então você conversa com as pessoas, com todos os políticos, qualquer coisa desse tipo, com agricultura. Você conversa com essas pessoas todas, você vê qual foi a experiência de fé, deve ter lido no curso. Pensando agora na agricultura. E é interessante aquilo. Né? Bom, assim como numa primeira espiritualização, abstração, generalização da filosofia religiosa, é o quê? É a religião. Ou seja, a vida prática da religião seria a filosofia religiosa. Já a espiritualização da religião seria a ultra-religião. Então, se tivesse aqui da religião, quisesse fazer a filosofia religiosa, a espiritualização dela, seria a ultra-religião. Isso é que é o mais difícil comigo. Você vê que quase todo mundo, ninguém trata disso. Todo mundo é messiânico, mas a ultra-religião está lá para um lado. Ninguém está até preocupado com isso. Né? Eu estava conversando com... Posso falar a palavra assim que ninguém sabe o que é? Eu estava conversando com o Mudinho. Eu falei com ele, Mudinho, como é que você quer construir a filosofia? Como é que você quer construir o paraíso na Terra? Você não está vendo o que está acontecendo no mundo? Como é que você vai fazer? Está todo mundo mudando do Brasil, eu falei para ele. Você não está vendo que as pessoas estão... Todo mundo se arrancando. Eu estava conversando com o Júnior, eu estou desconfiado, ele está querendo ir lá para o Canadá. Entendeu? Porque, claro, Rio de Janeiro, está tudo ficando na mão de bandido, cara. Congresso na mão de bandido, está tudo na mão desse pessoal. Então, como é que a gente faz? Eu falei para eles, se os religiosos não se juntarem para fazer alguma coisa, você vai esperar o quê? Da mídia, da Rede Globo que vai fazer isso? Vai esperar o quê? Que as famílias estão todas certas, integradas, com grande moral que vai fazer, a educação que vai fazer isso? Cara, pega, sai fora. E se você não tem o ideológico, você vai se nortear aqui, o jurídico político, ficar acreditando que eles vão fazer alguma coisa, o econômico, a economia cai no bolso, não é interessado em mais nada. Se o país se arrasar, se ferrar, azar. Então é a religião que tem que fazer isso, mas está todo mundo dormindo. Mas vamos lá. Deste modo, vida prática da filosofia religiosa do Messias, em relação à cultura da nova era, é a filosofia da cultura da nova era. E não uma ciência, educação, técnica e prática da cultura da nova era. Nada disso. Quer dizer, por exemplo, no tocante aos seus ensinamentos, que todo mundo acho que lembra essa máxima que fala assim, pesquisando a causa dos sofrimentos da humanidade, descobri que eles se originam na ignorância. Cara, então, o crucial está aí, na ignorância.
é a filosofia que trata de pessoas que se encontram no estado de quem não tem conhecimento e nem cultura na nova era, por falta de estudo, embora tenham experiência ou prática. Você já pensou, o camarada, se disser assim, que ele vai na igreja, e ele então dedica lá, ele adquire experiência e prática. Mas se não souber o que está fazendo isso, ele não tem conhecimento de nada, por que ele faz aquilo, ele é um pau mandado. Né? Então eu falo aqui, ó, pois isso é algo análogo a pendurar a escada de um espiritual para o seu material e estender as mãos para puxar o homem degrau por degrau do concreto particular para o abstrato geral. Você sempre está puxando o cara lá de baixo, mas não é você que vai fazer isso. É você que vai descer. Você está lá para cima, então você vai puxando. Quando chegar o cara mais perto dele, aí eu boto um exemplo aqui, olha só, no caso de uma hierarquia de obra de construção civil, a gente vai entender direitinho. Se tem engenheiro, depois a gente passa para o mestre de obra, depois a gente passa para os encarregados, depois a gente passa para os serventes, depois você passa para o ajudante. Quando você vê alguém pegando o carrinho, levando isso é um cara que está ajudando a questão. Nem servente é, não faz nem a massa para poder botar, ou quando faz, nem faz nem para poder, eu já esqueci até o nome disso, fazer para botar no tijolo, botar as coisas lá, nem isso. Embolsado. Nem isso faz isso. Quer dizer, então, encarregado é aquele que fica lá andando para um lado para o outro, ô cara, você não está fazendo isso, não sei o quê. E tem o mestre de obra, que ele é o responsável por ficar. Ainda tem o engenheiro que tem que responder pela obra toda. Então era mais ou menos isso que a gente tem que ter só botei esse exemplo para mostrar como é que a escadinha tem que se comportar. Então se a gente está numa posição, a gente não está na posição de servente. Daqui a pouco você chega na igreja e te bota na posição de servente. Pô, cara, você está com outro nível, você tem que fazer outra coisa. Se for para treinar a humildade, essa é outra questão, mas tem que aproveitar a pessoa no lugar certo. Isso é que há muita dificuldade, que há muito tempo que eu já vi que acontecia. Não há uma identidade entre espírito e matéria. Você é engenheiro? Então a tua materialidade é essa, então espiritualmente vai responder por isso. Não, daqui a pouco não. Quem vai responder por isso é um cara que está lá embaixo. Aí um vidente desse acha que tem que pegar esse cara que está lá embaixo e botar lá em cima. Pô, cara, não tem identidade nenhuma. Entendeu? Se quisesse botar um cara, você vê, uma coisa é ser um agricultor. Tá? Mas até chegar um engenheiro agrícola, está lá em cima. É claro que o engenheiro agrícola deveria ser um cara que já passou por isso aqui. Mas se ele chegou lá em cima, então, por favor, não tumultua. Quer dizer, daqui a pouco pega um cara daqui de baixo e bota na posição, se for da igreja, e põe lá em cima. Pô, isso é o que acontece, pode interferir? Pode, claro. Isso é o que acontece, assim, em termos de país, né? País. Quando você pensa assim, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, Isso. Ministério da Agricultura, o que você espera? Qual é a tua expectativa a mais pura possível? Que a melhor cabeça que o país tem de trabalho, de agricultura, de educação, esteja ocupando aquele lugar. Sabe o que é com o trabalho? Não, geralmente é uma coisa que... A filha do... A filha daquele... Não tem... A gente vê que é uma questão que não está nem aí, né? Tudo ferrado. Bom, Tudo fora da ordem. Tudo fora da ordem. Essa é a palavra melhor. Então vamos fazer o seguinte, olha só. Na doutrina, repetindo de novo, nós tivemos a teoria, tivemos ensinamentos e a sistematização. No ativismo, nós vamos ter então a prática, que seria as publicações, eventos e filmoteca. Vamos falar então primeiro sobre as publicações. As publicações compreendem, além de manuais, projetos. Não sei se está lembrado quando estou falando projeto, aquele projeto que nós fizemos sobre a cidade da Nova Era, que tem desde 400 folhas até uma folha, tá certo?
Tem outras coisas, mas tem 3 projetos, 3 produtos básicos. Quais são? Livros, vídeos e áudios. Os eventos também têm 3 produtos básicos. Quais são? Cursos, como eu citei o curso da Bíblia do século XXI, palestras e leituras dramatizadas. É claro que isso aqui não estou nem classificando isso aqui como um evento. Estou classificando isso aqui. Para tais realizações, têm sido necessários 9 produtos auxiliares. Quais são? Reuniões, aprimoramentos. Isso aqui a gente podia colocar numa forma de aprimoramento. Nós estamos aprimorando a ideia do que é o Centro Cultural Paradisíaco. Tem roteiros, como eu fiz aquele roteiro de filme, tem edições, tem promoções, montagens, ensaios, viagens, aquelas viagens que a gente fez tudo. Tem filmagens, como essa que a gente está fazendo agora, certo? Isso aí pertence às coisas auxiliares para aquelas 2 grandes coisas, que são as publicações e eventos. É possível ainda gerar, eu já botei já, que a gente pode gerar mais 9 produtos. Né? Por exemplo, o Filmoteca já está lá. Né? Nós temos um acervo com 792 DVDs, sendo 403 títulos. Porque às vezes você bota um título, mas aquilo ali tem 3 DVDs, dependendo do que seja. Tem videoconferência, que eu acho que algum dia a gente pode, se a gente chegar lá, a gente pode fazer isso. Nós temos mesa redonda que a gente pode fazer isso. Tem debate, que a gente pode criar debate. Tem exposição, pode fazer exposição. Tem jornal, a gente pode fabricar um jornal algum dia. Tem plantação, se quiser fazer alguma coisa de... Tem artes em geral e tem até abaixo assinado. Mas quer está concordando com alguma coisa, ou quer promover um abaixo assinado, manda para o pau. Né? As publicações, vamos falar sobre primeiras publicações, ela compreende 84 títulos, com 628 unidades. Entre elas nós temos livros. Livros nós temos 26 títulos, daquelas 84, 26 de livros. E dos 628 unidades, nós temos 186 unidades. Dos vídeos, nós temos 42 títulos com 290 unidades. E áudio, nós temos 16 títulos com 142 unidades. Mais precisamente, porque os livros são divididos em 3 coisas, os vídeos são divididos em 3 coisas, os áudios em 3 coisas. Quais são as visões dos livros? O livro nós temos desde a lei orgânica, que seria aquele projeto, aquelas coisas que nós demos um curso sobre isso. Né? Então esse livro serviu para várias coisas, inclusive para servir de livro-texto, para modelar o modelo e tal. Mas eu vou mostrar algumas coisas aqui, né, para ficar mais claro. Livros de nova cultura, e depois nós temos livros de literatura. Então aquelas peças todas que a gente fazia, isso é outro tipo de livros. Os vídeos, nós temos vídeo de nova cultura, nós estamos falando sobre religião e política, e temos vídeo de nova cultura falando sobre arte. E nós temos os famosos vídeos de viagem paisagística, aquele 93 que nós fizemos pelo município todo, pelo Rio de Janeiro. Áudios nós temos de palestras que nós temos áudios de leituras dramatizadas e nós temos áudios de novelas. Eles estão assim distribuídos, para você ter uma ideia. Né? Então, livros de lei orgânica. O primeiro número que eu falar são os títulos, a segunda coisa são as unidades. Livros de lei orgânica, nós temos 4 títulos e nós temos 7 unidades. Livros de nova cultura, nós temos 17 títulos e 142 unidades. Livro de literatura, nós temos 5 títulos e 37 unidades. Vídeo de nova religião, filosofia, ciência, tal. São 25 títulos e 188 unidades. Vídeo de nova cultura, na parte de política, arte, etc., nós temos 14 títulos, 87 unidades. Vídeo de viagem paisagística, nós temos 3 títulos, né, que vocês devem lembrar como que nós fizemos uma viagem paisagística levando em conta o Rio de Janeiro. Mas nós fizemos uma em relação ao mundo e fizemos uma em relação ao Brasil. Áudio palestra, nós temos 2 títulos com 6
unidades. Áudio leitura dramatizada, nós temos 9 títulos com 37 unidades. E áudio novela, nós temos 5 títulos com 109 unidades. Então, ao todo, aquilo que eu falei, dá 84 títulos com 628 unidades. Os primeiros, segundo, terceiro de cada uma de livros, por exemplo, são livros de nova cultura. Na questão dos vídeos, são de religião, filosofia e ciência, mais do que política e arte. E de áudios, é áudio de novela. Bom, tá tudo bem aí? Tá. O Antônio Carlos colocou assim: parabéns pelo precioso acervo. Podemos imaginar como Meixo Sama está feliz com esse acervo. Legal. Antônio Carlos. Tem outras pessoas entrando também, comentando, colocando, que estão assistindo. O Antônio Carlos, eu não sei, se é o Bar Sumiu. É, esse mesmo. Sei. Eu só não falei o outro sobrenome, que eu ia dar nó na língua. Obrigado, Antônio. Está sempre com a gente, né? Eu ainda vou mostrar um pouquinho ali para você ver mais com... Depois eu vou lá para a Filmoteca. Eu vou mostrar um pouco aqui. Já mas com aí Antônio Carlos. vê com Juliana a questão aí de levantar. Vou subir. Vai precisar de escada? Eu vou botar aquele banquinho. Não. Vai escada? Não. O que você vai querer mostrar? Daí dá para tirar. Dá. Sobe não, que é... Põe para lá a cadeira ou para cá. Dá uma ordem aí, comandante. Agora dali você alcança. Agora só fica virado para cá, ao contrário. Vamos lá. Ó, tá vendo? Isso aqui é o manual. Esse aqui tirado pelo boto, né? Isso aqui, se eu for comentar tudo isso, eu estou mas de qualquer maneira, eu vou dar só uma ideia. Em bloco. Essa autobiografia foi que uma vez me pediram assim, bom, você como é que eles chamam? Experiências de fé, né? Não, eles chamam aquilo, em vez de ser da velha guarda, eles chamam de outra coisa. Como é que é? Membro antigo? Membro antigo, mas é outra coisa que eles chamam. Veterano. Então, me pegaram assim, disseram, você como é veterano, vai ter que escrever, algum dia tem que escrever para constar lá. Né? Para falar com então eu digo assim, mas o que esse pessoal pensa que é... O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma biografia? Não, vou fazer uma autobiografia, mas de ultra religiosa. Não vou fazer biografia religiosa, não. Entendeu? Aí eu botei tudo, porque a minha vida tem uma coerência em relação a tudo que eu faço no computador, tem relação, tirei com o manual, com tudo que eu vou fazendo, com os vídeos, tudo tem relação, não são coisas desconexas, entendeu? Então isso aqui está tudo conectado, não sei nem quantas folhas tem, mas tem quase 200 folhas aqui, entendeu? Mas não vou ficar comentando isso. Algum dia, Antônio Carlos, eu vou falar de cada coisa dessa, aí tu vai morrer, porque, eu vou falar de cada coisa disso aí, tá arrumado, cara. Melhor você vir aqui para ver. Ó, esse aqui que nós estávamos falando. Esse foi um curso que deu, já que a gente fez a filosofia, fizemos a iniciação, não é essa palavra, isso é um projeto. A lei orgânica, né? O projeto da cidade da Nova Era. Então nós já fizemos nosso segundo curso, o terceiro, nem me lembro mais, Sim. Falando a iniciação cidadão. Como é que a pessoa tinha que se tornar uma pessoa paradisíaca para habitar o paraíso. Mas segundo o projeto, porque senão você propõe coisa no nada, entendeu? Então, deu uma ideia assim, né? Esse aqui para Brasília. Esse daí tem que ir para o Congresso de Senado rapidinho. Esse aqui, cara, esse aqui foi um curso que a gente deu. Olha o termo. Revolução Messiânica. Revolução Messiânica. Aí está dizendo aqui, a gente começa logo dizendo como é que Meixo Sama propõe uma revolução mesmo. Né? A sociedade atual, infernal, revoluções. Aí vai, um monte de coisa. Não, muita coisa, cara. Eu acho que não vai dar certo. Você já leu tudo? Não. Deixa aqui, depois a gente põe. Esse aqui... esse aqui foi... A gente começou a tentar fazer isso. Centro comunitário. Quando a gente falar na abertura, a gente vai falar por que do centro comunitário. Isso aqui não foi feito
soltinho, não. Isso aqui tem uma relação com o que o Mestre Sama propõe. Nós tentamos fazer isso aqui, para fazer aqui em Teresópolis, não sei se você lembra. Lembra aquele projeto que a gente foi discutir na casa do Flávio? Lembra aquele interesse, desinteresse, as coisas do jogo? Os passos. Nós temos tudo aqui, nós temos tudo aqui, cara. Eu sei que se a gente ganhar na Mega Sena, a gente realiza. Isso está faltando dinheiro e gente. Dinheiro e gente. Esse aqui é um livro querido, todo mundo quer essa coisa aqui, mas eu não fiz muito. Só até a Ana e o Joel foram os locutores. Aquele do... Evolução do Universo, Sistema Solar. Gente, eu conheci ele, aquele apostilão que eu li, eu não sabia que Sistema tinha Solar, Sistema Terreno e Reinos. Eu nem sabia que ele tinha feito. Aqui a gente fala desde a evolução, começando no universo, tudo com segundo o Mestre Sama e tal. Ficou linda a capa. Nem eu conheci. Bom, você está vendo como é que você mora aqui? Nem tem interesse, é fogo, cara. Não, eu conhecia porque eu li aquela apostilona. Eu li a apostila toda. Não vi ele acabado. Não vi ele assim, dessa forma. Tá meio difícil isso aí. Bom, esse aqui eu espero, tem 2, 4, acho que tem mais um, 5. Esse aqui, isso aqui são roteiros de filmes. A gente começou com esse aqui. Dá para você não me pegar, O Ponto na Medicina, que a gente apresentou a leitura dramatizada em vários lugares, tá lembrado? Olha o homem aí, quem é o homem, os segredos aqui. Né? Depois, quando a gente fez esse Ponto na Medicina, a gente fez esse aqui, ó. Aí, esse nós apresentamos também religião. Lembra? Que a gente batia com as portas lá na porta para assustar as pessoas. O Luiz quase caiu. Foi divertido aquilo. Esse aqui é do Messias, que a gente apresentou também, do Messias. Né? Tá lindo? Esse aqui foi a Filosofia e Colunas. E o último roteiro. Porque esse cara já é confuso, ele vai ficar virando esse negócio aí pra cá. Mas você tem que virar pra ele filmar. Olha lá, meu. Coitado. Não, quando ele bebe é fogo, cara. Ele bota a cabeça para baixo. Poderes e bens. Né? Tá? Agora, Antônio Carlos, tá vendo aí? Tá... É ele que idealiza a capa? Agora vamos para cá. Esse aqui. E aqui, esse aqui o Joel também fez comigo. Lembra na tua casa, eu e o Joel, que a gente fez o... Tem a verdade religiosa, tem a unidade religiosa. Eu tinha que comentar o que é isso aqui, como é que a gente fez, como é que chegou à conclusão. É muito bacana para a gente chegar a essa conclusão aqui. Foi 2 anos de curso de religião para a gente comparar e ver o que é religiões. Mas era a verdade religiosa segundo o Mestre Sama. Entendeu? Tem todas as religiões aqui, né? O símbolo dela toda. Juliana, coitada, tá? Não, a gente tem que sentar. Ele está cansado. Pois é. Quer que eu tire, Charles, aí o livro para você? É porque eu não sei o que é para pegar. Não faz confusão. Nossa. Tá. Uma introdução à arte e artistas. Também isso aqui é uma coisa... Isso aqui tem até vídeo. Isso aqui. Introdução à arte e artista. Tem o Dia da Felicidade, você lembra disso? Lembro. Foi lá com... Até coitada da ministra Elza, quis dar um... Me destojorei o mendigo que estava lá na porta. Só que o mendigo era o Leandro, estava disfarçado. Coitado do Paulo, lembra? O Paulo da Natasha? O Paulo da Natasha. O Leandro saiu de lá, ele viu, passou por ele com aquele mendigo, depois o mendigo entrou na sala e sentou do lado dele. Todo sujo, todo sei o que, o Paulo, cara, que conversa. Esse era o Dia da Felicidade, que a gente mostra como é que o mendigo... Isso emocionou muito, que eu não sabia. Muita coisa que eu falei é que o Leandro estava vivendo. Então emocionou ele muito esse negócio. Temos aí reflexão, isso aqui é bacana, tem muita coisa. Bom, vamos lá devagar. Esse grandão aqui, aí já começou a entrar essa casinha aí que está perturbando. Não está perturbando não, ela está amparando. Leva lá para você jogar no chão. Ela está amparando, a casinha está amparando. Esse aqui, meu amigo, ó. A física moderna e ciência espiritualista. Esse grossão aqui foi o curso que a gente deu de 1 ano, né?
falando sobre aí entra a questão da teoria da relatividade, entra a física quântica, né? A gente mostrando tudo isso. Nós começamos desde da física clássica até chegar a essa moderna e apresentando com a ciência espiritualista. Isso aqui, quando a gente fala isso aqui tem tudo vídeos, tem os vídeos, né? Tem tudo. Tem vídeos para isso aqui, né? Só tem. Bom, agora a gente entra no mundão, esse mundão aqui. Esse mundão aqui eu não sei até onde que vai, mas acho que é quase isso aqui. Aí. Não é bem isso não, porque, quer ver? Todos esses aqui, ó, maior personalidade do século passado. A gente começou com isso apresentando o Meixo Sama, falando desde Martin Luther King, Gandhi, Tulício do controle da natalidade, Faculdade de Cultura Paradisíaca, judeus, falando sobre judeus, falando sobre Jerusalém, a profecia da abertura do portão fechado. Né? Meixo Sama entra no corpo de Mokichi Okada. Esse foi recente, né? Recente. Agora entrou, eu criei uma coleção chamada Iniciação Messiânica. Era sempre com um ponto de interrogação. Então, o que é o paraíso? Aí eu começo dizendo paraíso tudo em termos de como as pessoas veem e tal. Eu vou subindo o conceito até chegar a Meixo Sama, entendeu? Sempre é mais ou menos a mesma situação, quer dizer, quer felicidade? Vai, começa até chegar a felicidade, que é que o Meixo Sama acha com felicidade. Mas eu começo falando esse aqui, moral. O que é moral? Vai falando. Depois, corrupção. Partido. O que é partido? Depois, natalidade. Depois, segurança. É um tema atual. Certo? Bom, feito isso, aí nós entramos em coleção, já é diferente. Não, isso aqui não pertence a isso. O que é crise ambiental? Tá? Depois, o que é ética? Você está vendo aqui, ó, liberdade, o que é liberdade? O que é Deus? O que é morte? Feito isso, aí nós... Esse aqui, não sei se você já estava lá quando eu falei isso aqui. Por um manifesto messiânico mundial. Esse aqui é muito interessante, que eu faço uma oposição, porque tem muitas correntes espiritualistas. Eu não vou botar, não me joguei contra os materialistas, não é isso. Eu não fiz um manifesto marxista, comunista, não foi isso. Fiz um manifesto, porque ninguém dá interesse no que a gente faz. Mas se desse interesse, porque nós estamos, olha só, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma conversa com quem? Era uma conversa a nível filosófico. Não vou falar porque eu tenho que falar. O negócio é o seguinte, mas tu já pensou como a nossa igreja não tem gente nesse nível? Então, eu fico falando vazio, porque essas pessoas nem alcançam. Porque nós estamos fazendo um manifesto para falar o que seria a messiânica mundial, o que ela tem que ser feita nesse nível. Os caras estão acostumados só com encaminhamento donativo, como é que vai saber o que eu estou falando, cara? Não tem nem jeito. Estou perdendo meu tempo. Não é para eles que eu estou falando, não adianta. Eles Deixa no caso, depois no caixa. Vai entrar. Bom, agora, esse aqui são outras coisas também. Olha só, Bíblia do século XXI. Ih, tem muita coisa. Bom, só quando a gente chega aqui, mais ou menos, olha quanta coisa que tem aqui. Quer ver? Encontros, temas de reflexão, política no Brasil. Política no Brasil. Juízo final aos problemas brasileiros. Século 22. Joguei lá na frente o negócio. Está no site? Hein? Está no Está site? no site. Está no site, hein, Antônio Carlos?
Tudo tem no site. Tudo tem no site. Bom, aqui vai simplificar um pouco. Vai, porque é tudo da mesma aqui família são, agora. Tudo aqui... Aquele amarelinho também é? Também é. Ah, tá. São os mais antigos. Tá. Aí o cara deixou de fazer Formação de opinião. É a formação de opinião. Isso é que eu coloco no Facebook. Já estou no 34º volume. Então, ó, esse volume vários temas, né? Não são vários. Cada volume tem vários temas. Vários aqueles 18 temas. É tudo sempre girando em torno de quê? Da sistematização. Tudo gira em torno da sistematização. Depois que você coleta os ensinamentos, lê, você tem um trabalho de fazer a sistematização. Fez a sistematização, você ficou com a doutrina, com a teoria. Aí você entra e fazendo os A sistematização é a Bíblia do século XXI hoje. E tem uma outra sistematização que você está construindo, que é cronologicamente os ensinamentos. Isso. Então são duas sistematizações que existem, para deixar claro para as pessoas. Assim como o ano passado, esse que eu estou falando retrasado, esse aqui, Física Moderna, Ciência Espiritualista, ele foi um curso. Ainda há pouco citei o quê? Religião. Como filosofia também foi um curso. Já vamos chegar lá. Filosofia é tudo isso aqui. Todos esses livrinhos. Agora é um problema. Eu só vou dar uns exemplos aqui, porque senão isso é muita coisa. Você não vai tirar os vídeos lá um por um. Aula inaugural. Aula inaugural. Depois demos uma introdução sobre a filosofia e o Messias. Depois falamos a história das histórias da filosofia. Olha o grau de sofisticação. Você fala uma história, depois você... todas elas estão aqui. Ó. Depois você começa entrando no projeto socrático. Porque depois que você diz assim, mas o que é filosofia? Foi ele que definiu, o projeto socrático é dele? Acabou, o restante que vier, não se enquadrou, não é filosofia, é outra coisa. É isso que a gente tem. Depois entre Sócrates e Platão. E aí vai por aí fora, você já deve ter visto aí que foram 34 volumes. Então isso foi mais um ano de trabalho. Outro curso. Agora isso aqui, ó, só para dar o início, você vai ver o que é isso aqui. Isso chama-se as semelhanças e diferenças entre a Bíblia e o Alcorão. Aqui está tudo sobre o volume 1, sobre a Bíblia. Aí eu falo sobre o Alcorão. E falo as semelhanças que tem entre uma coisa e outra. Quer dizer, são as duas maiores religiões. Quer dizer. Depois... esquerda brasileira, uma ilusão. Mostrando, mas é tudo explicando. Né? Piaget e Vygotsky. Esse fez recente. Recente. Não é só Piaget, tem Vygotsky, que é outro. O campo educacional. Depois, nós demos essa... Foi o ano passado que a gente fez isso aqui no início, que era a questão, botei bem pequenininho, desaparecimento da humanidade ou descoberta da civilização. Aqui, mentiras nos poderes. Lembra disso? Aqui em casa do dinheiro, né? Esse aqui, olha que virou esse aqui num curso que... Deus, dinheiro no Brasil. Deus, dinheiro. Deus, dinheiro no Brasil. Aqui não tem muita coisa. Agora começa tudo literatura. Jovita foi o primeiro livro que eu escrevi. Jovita é para jovem. Para jovens. Foi muito interessante isso aqui. Bem legal. Depois veio o Elo Perdido. Depois veio o Mistério de Amor. Podia ser sobre qualquer coisa, mas é um mistério de amor sobre o amor. Depois nós tivemos esse aqui é Tributo Trinitário. Esse também é um troço que... Esse aqui foi fruto dos 3 abortos. Então é Tributo Trinitário, de 3. Esse aqui, o caso de um ocaso. O caso de um ocaso. Mostrando, procura seu oposto parecido. Depois, esse aqui, isso eu tenho que explicar, porque esse aqui
Esse aqui foi muito gozado, não sei se você lembra disso, lembra? Aquele pessoal todo. Isso aqui, no fundo eu tenho que falar, mas isso aqui foi uma homenagem ao reverendo Francisco. Chegou lá, esculhambou com tudo, eu escrevi isso aqui, ó, o respeito. Que eles não tiveram respeito no que a gente fez, que nós estamos fazendo. Então eu fiz um termo de comédia, fiz um negócio, ficou muito interessante. Foi muito gozado isso aqui. A gente fez uma leitura dramatizada. Foi leitura dramatizada, né? Foi uma leitura dramatizada. Outra coisa, espírito de busca no Pai de Santo. Não sei se você lembra disso. Explicando tudo a questão de raposa, isso igual. Ó, o estranho. Isso aqui, ó, só para mostrar a capa já é gozado. Aqui. Um humanitário civil no meio. Ó, estranho. Estranho. Isso aqui, a gente, olha, tem muita. Eu vou mostrar. Essa é literatura, né? Esse aqui, ó, ser messiânico. Está discutindo com a caveira, cara. Ser ou não ser. O que é ser messiânico? Ser ou não ser messiânico? Essa é a questão que a gente coloca, viu, Antônio Carlos? Ser messiânico. Aí aqui veio o Assaram, que o pessoal só vai descobrir, nem vou falar, porque você tem que descobrir. Iana, outra questão também muito bacana isso aqui. Eu tinha que contar a história toda disso, né? Esse aqui é o problema, a gente vai gastar muito tempo. O Ir, por exemplo, esse é o templo lá do Bahá'í, que Soma considerava muito. Escrevi um negócio só sobre isso aqui. A segunda vinda, não tem a segunda vinda? Botei o Cristo aqui, mas a segunda vinda é Cristo, mas num outro sentido. Né? Tem a... Esse aqui, coletânea de artigos. Isso aqui também tem muita coisa interessante aqui, mas vamos falar, não dá tempo. Isso aqui tem os fundamentos messiânicos, tem a lógica do Kitchukada, tem... bom, isso aqui são os 5... Isso aqui também. Não. Piada, isso aqui é um de piada, humor brasileiro. Escrevi e fiz um humor brasileiro, tem várias piadas aqui. Aí comecei a entrar no mundo que nós fizemos durante... Você participou disso, Flávio? Qual? Desse aqui? Não sei se você... Não, Mestre Salvador. Mestre Salvador é aquele Mestre Salvador é que o Joel era o Ledor. Era o Alencar, o Leandro, era Silce, o Dória. Lembra? Acabaram, virou aqui, tem 30 capítulos, mas eu fiz mais do que 30 capítulos. Eu fiz mais, mas nós não fizemos. Está feito, mas não. Cada país que eu visitava, cada capítulo, um episódio é um país que a gente visita, mas tem um significado. Aí só. Isso aqui é muito gozado. Isso aqui. Quantos anos já tem desde do primeiro livro que você fez? Primeiro livro mesmo? Você me mostrou isso aqui, foi o primeiro que eu escrevi. Da literatura. A literatura Josita. Desde que você escreveu, há quantos anos você já está fazendo esse trabalho? Produção. Cuidado aí. O meu problema é que eu tinha uma produção, isso consta no manual. Dentro do manual, a pessoa vê que a minha produção, ela foi fazendo isso. Quando eu me largaram da igreja, me expulsaram da igreja, foi lá para cima. Não expulsaram, aposentaram. Mas foi assim, fazendo isso, ela foi lá para cima. Porque quando a pessoa é da igreja... Depois que você se aposentou, mas assustador. Então, graças a Deus, eles se aposentaram. Vamos ter gratidão a esses grandes chefes que tiveram quando ele fez 65. Não, 65. 65 anos. Você Quanto foi tempo aposentado. Aposentado com 65, de tempo. Nós estamos falando. Mas era isso da forma de tempo? De produção. Não, começou antes. Foi 2007, mais ou menos, que a gente saiu. Não. 2007, 2008. Foi. E saiu por essa idade. Não. 2008. 2008, por aí. Mais ou menos. Já tem uns 10 anos. Eu já tenho
Eu já tenho uns 10 anos que eu estou aposentada. Você saiu logo depois de mim? Eu saí, você saiu junto. Eu falei que eu sairia quando saiu, eu disse que eu sairia. Quer dizer que então o Jovita, eu não me lembro se aqui tem algum registro. Eu geralmente não ponho registro. Se tiver, está no manual. No manual deve estar lá. Charles, a Márcia. Acho que 20 não tem mandou, que bom poder rever a ministra Nilda. Márcia Pereira. Márcia, ela falou, beijo, Márcia. Ela só comentou que o áudio está muito baixo, mas eu acho que é o tom de voz do Charles, porque as pessoas. Se alguém acha que o Charles quando ela fala, todo mundo ouve. Claro. Professora. É um tom mais baixo. É só pequeno. ele lembrar que, como está sendo filmado, ele tem que falar mais alto. O tom de voz, porque ele falou que vocês têm um áudio. Um outro rapaz que acho que comentou, acho que foi o próprio Antônio. Que o áudio de vocês é diferente, mas é o tom de voz do Charles. Será que também você não está mais perto aqui da gente? Pode ser também. Não, aquela hora sim, mas agora... Não, e tem outra coisa, ele está falando, se virando. Fica de costa. Entendeu? Bagunça tudo. Vai, Julião. Porque o que ele está fazendo não dá para ele 10 ficar para as só 8, diferente. gente. Bom, vamos que você vai lá para a videoteca, eu não sei o que vai acontecer. Meia-noite é cedo, hein, gente? Esse aqui, se vocês quiserem algum dia ver, isso vale a pena. Esse aqui foi baseado, não posso dizer, num personagem que é um cara completamente assim, sabe aqueles caras atrapalhando, embusteiro? Aí digo, vou escrever sobre ele. Porque tudo que está escrito aqui é sempre sobre alguma pessoa. Então sempre tem alguém aqui na jogada, não tem? E eu comecei com ele. Comecei como empresário, olha a posição dele como é que é. É o Perilo, Aventuras do Perilo. Aí depois eu passei para o político, Aventuras do Perilo. E depois veio veio religioso. Não, religioso foi o último, Aventuras do Perilo. Foi hoje isso aqui vale a pena, você dá umas piadas, que é muito gozado. 2007. A Vita foi 2007, né? 2007, né? Então foi naquele limiar ali. 2007. Agora aqui tem coisas que a gente fez com as pessoas. Isso aí você deve lembrar. Tampa de esgoto. Tampa de esgoto são várias coisas faladas aqui. Esse O Diacon são 3 volumes. Esse cara aqui é muito gozado. Diacon. Olha só o personagem como é que é. O cara era numa sessão daqueles evangélicos, o cara falando, então tinha todo, não era isso? Tudo quanto é maluco que tem aqui. A gente fez isso aqui. Bom, você vai lá na videoteca? Vai na videoteca. Mas a videoteca, Charles, dá um panorama geral, porque já são 10 para as 8, senão isso. Fica... Ainda tem esse daqui que eu acho que não mostrei para vocês. Vida e Obra do Messias. Isso que a Ana falou aí. Que cronológico. Isso aqui você vê se está em 1934. Vamos passar para 1935 e vai chegar até 1955. Certo. Eu já estou em 1948 ou 49 já. É outra sistematização. Mas essa agora é que está crescendo o número. Foi rápido. Começou outro dia. É que realmente eu sou doido, não paro. Esse aqui, ó. Cubo. Esse aqui, ó, tá vendo o que eu falei? Não, esse você mostrou da outra vez. Estava querendo mostrar aquele tijolão. Está maior do que isso aqui. Está maior do que isso aqui. Já tem esse pedacinho que está aqui. Esse é religião. Então não está. É porque você está lendo, tá... Deve estar ali, no bololô. Você tirou para ficar... Eu tirei. Para fingir que está organizado. Para fingir que estava arrumado. É um tijolão grande, já está... E é sobre isso que nós vamos conversar, viu? Sobre esse negócio do tijolão. Porque tem 556 folhas. Aquilo está muito bom. Que eu dividi, né, como eu falei, dividi em mundo, dividi no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, dividi em poderes e dividi a parte lulopetista e Temer. Eles dão um quadro da situação muito boa. Talvez até, Juliano, viu? A gente faça uma vez por mês aqui em casa, para dar tempo para o pessoal ler. Isso é interessante. É interessante. Olha lá, você começou a ver uns pedacinhos, já viu. Não, eu fiz assim, como é muito grande, eu tenho que ler até dia 3, eu não vou dar conta de ler aquilo tudo.
Então eu falei para ele o que eu ia fazer. Eu ia abrir o índice e o que me instigasse é o que eu ia ler primeiro. Que aí daria tempo, entendeu? Foi assim que eu já fiz. Eu já li um pedaço. O Antônio Carlos, você que não conhece, é que está falando demais aí, minha mulher. Tá, vai lá para o acervo, eu não vou lá não. Vai lá para a videoteca. Esse aqui é uma pessoa, como é que a gente pode falar? Flávio. O que ele está passando agora? O Flávio é o nosso backup. O que tem aqui tem na casa dele. É o backup. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Mostrar. Vai lá que eu vou ajeitar aquilo ali. Vamos lá. Olha, mostra só a parte da videoteca, não mostra a bagunça aí do quartinho não, hein? Até que é arrumadinho. Aqui, meu amigo. Por onde começar? É difícil, né? Estou mostrando assim, ó. É tanta coisa. É tanta coisa, é muita coisa. Eu não sei nem... Cima para baixo? Pegar meus óculos e o... Ana, me dá meus óculos aí e a folha. Cuidado que aqui tem um monte de vaso, hein? Quer levar algum, Flávio? Pois é. Essa foi aqui? Filmoteca? É, eu vou pegar a filmoteca. Isso aqui. Quem que arrumou? A Ana? Oi. Foi você que arrumou? O quê? Isso aqui? Não, assim, os vídeos ele que arruma, coloca em ordem e vai expulsando meus enfeitinhos, entendeu? Sim. Bom, vamos tentar dar uma ideia, né? Começando lá de cima. Lá de cima a gente começa mostrando que seria a natureza, universo, terra e vida. Depois a gente desce um pouco, vai começar a entrar no mundo da sociedade, vai falar sobre história, biografia e lugar. Depois o homem falando sobre o corpo e a mente. Por exemplo, aqui, ó, um exemplo que está mais próximo. Ó, o corpo humano, tem vários. O que eu acho assim, como assim, depois a gente entra na outra religião, falando sobre o Messias, a religião, aí você vê Moisés, tal, tem várias coisas aqui. Depois vai na cultura ideológica geral, falando da filosofia e ciência. Então um monte, desde dos filósofos, tem muita coisa aqui. Aqui tem cada uma coisa dessa, física quântica, tá vendo? Aqui tudo da física moderna e ciência espiritualista, que eu mostrei lá no livro, aqui são todos os vídeos que nós temos, das aulas dadas. Né? Depois a gente acaba entrando, começamos a entrar no mundo do belo. Aí aqui a parte toda de música, tem a parte dos blues, tem as partes do Charlie Chaplin, vários livros e tal, tem muita coisa aqui. Lá para cima, então nós temos os bens, tem os poderes todos, que é governo, quer dizer, política, economia, ideologia, está lá por cima. Né? Depois a gente entra na saúde, cuidados e alimentação, prosperidade, educação, paz. Finalmente, felicidade, comédia e gratidão, cidade com as soluções, o reino do céu na terra, saldo sagrado. Só vou dar um exemplo aqui, porque é tanta coisa, tantos... Aqui, por exemplo, você vê, ó, o que nós temos aqui... Vou pegar esse aqui, que eu acho que é o... Ó, esse aqui é o dia da felicidade, se não me engano, né? O que está escrito é, ó, aquele negócio que eu falei lá, aquele livrinho que a gente fez esse vídeo. Aqui, todos esses 4 aqui, se refere aqui, ó. Tudo sobre os áudios daquele, que lá está em forma de livro, seria o Mestre Salvador, aqui está em forma de áudios. As aventuras de perigo que eu falei, aqueles 3, está aqui, ó, está em forma de áudio. Ó, Lama Seca, os 40 servidores, o Diacon, tem um Diacon. Isso aí faz parte. Tem o tempo de tampa de esgoto que eu falei, tem mais para aqui. Mas bom, acho que eu dei um quadro, né? Tá certo? Deu um quadro. Vamos para lá para a gente encerrar. Esse sapatinho aqui já foi para...
Ah, o sapatinho. Ela está revoltada. Põe a cadeira aqui. Mas é uma riqueza, né? Eu fiz questão de mostrar. Isso foi uma questão realmente de mostrar. Viu, Antônio Carlos? É assim para... Nem sei como eu vou falar. Não posso falar de maneira... Vou tentar me concentrar. Está vendo, né? O pessoal que está vendo aí. Que está assim, assistindo a sua explanação, eu estava falando com a Ana, ela estava me dizendo que eu digo assim, é uma pena você ter tudo isso no instante e as pessoas não poderem ter aquele, assim como biblioteca, você, né, tem um lugar, ou então você pede emprestado, mas ela me alertou que tem tudo no site. Então, só os DVDs que não, né? Agora todos os DVDs sabem, não. Todos sabem que tem no site. Aqueles DVDs não. O acervo de DVD ali não, você não pode. Ali são filmes que você gosta, que você acha que vale a pena ter em casa e que você vai colocar de alto nível. Eu tentei fazer isso, né, Juliana? Nós começamos a fazer isso, mas também sai caro também. Era botar pelo menos um por semana. É como a gente tem um custo muito alto, quer dizer... Mas também não pode, né? Tem a parte de direitos autorais. A gente botava, as pessoas viam, entendeu? Era uma forma, mas tudo que a gente vai acrescentando vai ficando cada vez mais um mensal mais caro. Mas o que eu falei para a ministra Nilda foi assim, por exemplo, se alguém quiser ler Jovita, vai lá no site, Jovita está disponibilizada. A pessoa pode ler pelo computador, imprimir, enfim. Tudo meu está disponibilizado no site. Toda essa obra. Tudo que está aqui está disponibilizado no site. Tudo. E as pessoas podem chegar lá e tirar. Eu não tenho nenhuma amarra, eu não boto nenhuma amarra. Aquilo está como, inclusive, uma pesquisa de algum trabalho que queiram fazer, né? É riquíssimo. Se quiser botar uma peça, a pessoa quer uma peça e botar lá, pode botar lá. Não tem negócio de direito autoral, não quero saber nada disso. Até a pessoa, se quiser alguma dica, né, de filme e quiser alguma coisa, tiver a disponibilidade de pegar, né? Alguma dica de filme, alguma coisa? Eu tenho. Você tem uma listagem do acervo no site? Vocês colocaram os DVDs? Os DVDs, eu tenho uma lista, eu não sei se eu botei no site. Pois é, porque eu sei que você tem a lista que você, quando cataloga um novo, você pega a lista para ver. Porque senão é interessantíssimo. Mas, em geral, eu boto tudo. Deve estar lá, ou se eu esqueci. Por exemplo, você vê até o índice das coisas, eu botei lá. É porque é assim, né? Falar assim, eu digo assim, eu já não era assim. Agora com 73 anos, eu vou ficar diferente, entendeu? Querer ficar aprendendo as coisas, eu não sou nada disso. Eu acho, você não está fazendo para você. É para mim. Porque isso aí você já sabe, você tem que fazer. Você tem um objetivo maior, o pessoal tem que ter acesso a tudo isso. Não é para mim isso aí. Você não vai chegar lá, não. Vai alcançar o objetivo. Lembra que o pessoal vai ganhar dinheiro? Não quero ganhar dinheiro com nada disso. Não, tá doido. Esse negócio dos DVDs é interessante, porque como são filmes de alto nível, quer dizer, quem gostar pode ter as indicações, né, de bons filmes. De bons filmes. Agora, as pessoas aí querem fazer pergunta? Aproveita aí. O Juliano tá... Se alguém... Bom, então, daqui alguém quer fazer pergunta? Se a gente foi comentando, interagindo. Bom, então entenderam o que nós tentamos fazer aqui foi isso. Mostramos lá a aula encontro passado. Mostramos a doutrina, que seria os ensinamentos e as sistematizações. Hoje mostramos o ativismo. Na próxima vez, a nossa ideia é falar mais assim sobre a abertura. O que é realmente esse centro cultural paradisíaco é? Né? Vamos falar sobre o panorama, dar um panorama dele, depois falar sobre o espaço. E eu acho que a gente aí fecha isso. E aí mais tarde, eu acho que a ideia é fazer pelo menos uma vez por semana, ou por mês, fazer uma parte de política. Eu queria te fazer uma pergunta. Você tem um grupo que te acompanha fazendo os cursos, né? Tem. E eles estão assistindo
o que está sendo passado agora, né? Assim, eu não tenho consciência, mas eu sei que tem alguns que estão vendo. Porque ali, eu sei que aquele último você sabe que deu quase 500 visualizações. Porque na primeira, porque foi 2 períodos, a primeira foi 200 e pouco, a outra foi alcançando. Quer dizer, então eu acho que tem muita gente, porque eu tenho seguidores. Os seguidores eu acho que está nessa média de 500 pessoas que seguem. Então você bota uma coisa disso aí, já tem gente seguindo automaticamente. Assim é muito mais fácil, né? O que eu acho interessante também é que a gente pode abrir um espaço assim, para quem quiser fazer alguma pergunta, mas assim, porque às vezes pega a pessoa de supetão, não dá nem tempo da pessoa elaborar a pergunta e tal. Faz e de repente no outro encontro, quando você terminar e tal, você faz um pupurri assim, de perguntas e responde. Se alguém tiver alguma dúvida. Conosco, ou comigo, assim, aí vai acumulando, né? E você vai respondendo. O que eu tinha que dizer, não sei, até vou falar a pergunta para a Mr. Nilda. Porque assim, eu tinha. Nesse sábado e no outro, a gente sempre chega lá 1h30, mas a gente ia chegar 1h para 1h10, em 20 minutos, como nós fizemos aquela primeiro do combate à corrupção, foi uma 9 de dezembro, que foi o dia, oração, Dia Internacional da Corrupção, a gente fez uma oração, anticorrupção. No dia, não sei se foi, sei lá quando, foi aquele negócio que foi o jorei coletivo de vários para um da questão da bradicardia. Isso. Os 2 próximos seria a minha ideia era essa, era fazer um jorei coletivo no sentido de 1 para vários. E depois o outro seria uma troca de jorei. Mas com que finalidade cada um desses? O do próximo sábado, já convido as pessoas aí, que vai ser a 1h20, de 1h10, aliás, até 1h30. Nós vamos falar sobre a questão, fazendo esse jorei, mas o foco é falar sobre os municípios. Os municípios têm que ter missão. Esses 5.000 e cacetada de municípios, ninguém tem missão nenhuma, não tem finalidade nenhuma. Todo mundo chega lá e cada prefeito que entra faz de uma maneira, rouba da maneira que quer, entendeu? Então a gente está querendo ver se os municípios criam essa finalidade, essa missão. Então nós vamos falar sobre isso. Né? E na outra sábado, nós vamos falar sobre... Porque não adianta, se a pessoa não tiver coragem, comprometimento, né, compromisso, sinceridade, as coisas não vão para frente. Quer dizer, tem que ter sinceridade, mas tem que ter coragem. Porque também, às vezes, o cara é sincero, mas é um covarde desgraçado. Então, mas aí eu não sei. A minha ideia era convidar a ministra Nilda para fazer esse jorei coletivo. Enquanto estiver fazendo jorei coletivo, aí, da outra vez, foi uma pneu, não sei se eu leria, assim, não, posso ler, o Jussara também está falando sobre o município. A missão dos municípios. Tem tempo? Eu vou para o Rio, mas eu posso depois. 1h10 até 1h20. Tá, 1h10 até 1h30. Então vocês estão convidados de 1h10 até 1h30 e espero que vocês estejam gostando e nós vamos. Já botamos aí uma listagem de online que nós vamos fazer. Esse negócio da cronologia nós vamos fazer vários tipos online assim, já que está dando certo, tem muita gente assistindo, então é sinal que nós estamos sendo úteis. Né? Então, obrigado. Muito bom. Muito bom.